Neste vídeo a gente vai crochetar este cestinho de coelho em crochê com fio de malha. Um passo a passo fácil e perfeito para lembrancinhas de Páscoa que vendem muito. Se essa aula te ajudar, deixa seu like para eu saber que você gostou. E se você quiser apoiar o canal ainda mais, pode se tornar membro e ter acesso a benefícios exclusivos. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro para saber mais. Ele ficou com 7,5 centímetros de diâmetro e 13,5 centímetros de altura. E utilizei aproximadamente 72 gramas de fio. O link de todos os materiais eu deixei na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Vou iniciar fazendo um círculo mágico tradicional. Coloco o fio aqui nos meus dedos e faço um X desta forma aqui. Vou virar aqui e travar assim para facilitar. Vou passar minha agulha por baixo dessa primeira alcinha aqui, pegar a segunda novamente e fechar o círculo mágico aqui. Aqui eu posso ajeitar o fio, olha, desta forma aqui. Vou fazer agora um ponto baixo, sempre pegando essas duas alcinhas aqui para o círculo mágico funcionar. Então, eu passo por baixo, pego o fio do rolo, dou a alturinha, deixando a agulha reta e fecho. Um ponto baixo e agora vou fazer uma correntinha. Essa daqui é uma das simulações do ponto alto. E agora eu vou fazer mais 11 pontos altos, então vou ficar com um total de 12. O ponto alto, eu dou uma laçada na agulha, passo aqui por dentro, pego o fio do rolo, dou a alturinha, fiquei com 3 alcinhas, vou pegar o fio do rolo e fechar as duas primeiro. Agora, fiquei com duas, pego o fio do rolo novamente e fecho elas. Ponto alto. Mais uma vez, laçada na agulha, passo por dentro, 3 alcinhas, pego o fio do rolo, fecho duas, pego o fio do rolo, fecho mais duas. Procure deixar essa primeira parte aqui do ponto alto um pouquinho mais folgada para ajudar a fechar o círculo mágico depois. Então, aqui, ó, dou a laçada, quando eu chegar aqui, pego, entro, e aqui, ó, eu dou essa alturinha para ficar um pouco mais folgadinho e ajudar no fechamento depois. Passo duas e mais duas. Já fiz aqui 4 pontos altos, vou fazer até o total de 12. Fiz aqui os 12 pontos altos, ó, contando aqui com o primeiro que a gente simulou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E agora a gente vai fechar esse círculo mágico. A gente já deixou aqui folgadinho para facilitar e agora a gente vai dar uma massageada e vai fechando aos poucos, ó. Vou dar a primeira fechada aqui, massageio mais uma vez. E aí, para facilitar também fechar totalmente, esse último ponto que a gente fez aqui, eu vou deixar ele posicionado aqui para dentro, ó, porque aí ele ajuda a fechar, tá vendo? Ele toma essa posição aqui, ó. Então, eu vou deixar ele posicionado aqui, voltado pro buraquinho e vou puxar. Ó, desta forma, fecha completamente. Agora, eu vou ajeitar a peça, ó. Vou dar 4 voltas ao redor da minha base para poder cortar o fio. 1, 2, 3, 4 voltas e corto o fio. Vou puxar essa laçadinha toda para cima aqui, ó. E vou simular essa correntinha que falta aqui do primeiro ponto. Olhando aqui de cima, olha, é a correntinha que, quando eu puxo assim, olha, ela puxa o segundo ponto. Eu vou entrar com a minha agulha aqui, de baixo para cima, pegar esse fio, passar aqui para trás, posiciono os pontinhos aqui, e aqui eu vou voltar para este mesmo local aqui, ó, pegando o nozinho e a correntinha que precisa voltar e puxo para cá.
Agora, eu regulo o tamanho da correntinha aqui para ficar parecida com as outras. Desta forma aqui. Esse aqui é o fio que a gente vai arrematar depois, e esse aqui é o fio que a gente deu as voltas. Ele está saindo aqui, olha. Eu vou entrar nessa correntinha que a gente simulou, por baixo dela, para fazer pontos baixíssimos. Puxo ela aqui para frente e vou iniciar o ponto baixíssimo aqui, ó. Dou alturinha até chegar no próximo ponto, para não ficar repuxando a base aqui. Pego o fio do rolo e aqui dou alturinha e fecho aqui mesmo, ó. Ponto baixíssimo. Dou altura até chegar no próximo, pego o fio, altura e fecho também, ó. E vou fazer assim na base inteira. Finalizei aqui o último ponto baixíssimo. O próximo já é onde eu iniciei o primeiro. Foram 11 pontos baixíssimos e o 12º a gente vai fazer simulado, esse último que falta aqui. Então, eu puxo tudo pra cima novamente. Vou pegar uma agulha mais fina. O primeiro ponto baixíssimo que a gente fez, passo o fio pra cá. E da mesma forma, precisa voltar para cá mesmo, ó. Então, eu vou colocar a agulha aqui e puxar o fio. E aqui eu regulo o tamanho também. Aqui atrás eu vou arrematar estes 2 fios, passando cada um aqui, ó, por baixo de uns pontinhos, colocando um pinguinho de cola e cortando. Arrematado, e aqui na frente a gente vai ajeitar a base, ó, colocar os pontinhos para fora, não deixar ficar entrando pro cesto subir sempre retinho. Vou pegar aqui, ó, qualquer ponto baixíssimo, colocar minha agulha, pegar o fio, vou separar aqui, ó, uma quantidade que dê para dar a volta inteira e vou iniciar o ponto baixo aqui, ó. Porque aí, eu já vou arrematando esse fio e vou arrematar ele aqui, ó, em uma volta inteira para ficar bem firme, tá? Então, eu vou deixar aqui o fio pra cá, ó, dou alturinha aqui e fecho o primeiro ponto baixo. E aí, eu vou arrematando esse fio aqui nesta primeira carreira. Vou pro próximo aqui. Aqui é importante eu sempre dar a alturinha, tá vendo? Necessária para chegar no próximo ponto aqui, ó. Próximo ponto baixíssimo, deixo o fio aqui que eu estou arrematando, pego o fio do rolo, dou alturinha para a agulha ficar reta e fecho. E aí, eu vou dando uma leve esticadinha aqui para o fio não ficar folgado dentro dos pontos. Dá a alturinha para chegar no próximo, senão o cesto fecha. Se ficar muito apertado aqui, olha, ele vai fechando e não vai subir reto aqui. Dá altura aqui, vê se vai chegar no próximo. Aí, eu pego o próximo baixíssimo, deixo o fio que eu estou arrematando aqui, pego o fio do rolo, altura e fecho. E vou ajeitando os pontos. Ó, vou no próximo, fio que eu estou arrematando, fio do rolo, altura, fecho e dou uma puxadinha aqui. E vou fazer, então, pontos baixos até chegar aqui. Fiz aqui o último ponto baixo, vou ajeitar a peça, tá vendo? Ela tá tortinha, a gente vai ajeitar a cada carreira, ó. Eu coloco aqui pra fora, vou puxar os pontos aqui, ó, deixando cada um no seu lugar, tá vendo? Desta forma aqui, pro cestinho sempre subir retinho. Ó, aqui está o primeiro ponto e aqui a primeira correntinha. Vou pegar aqui a primeira correntinha, passar essa laçadinha aqui pra dentro, deixar uma distância parecida com as correntinhas aqui. E aí, eu vou fazer ponto centrado, ó. Vou entrar no centro do ponto, saindo aqui, ó, certinho no centro, ó. Debaixo do nozinho e entre duas alcinhas.
Vou pegar o fio do rolo, trazer ele aqui pra frente, ó, dou alturinha de ponto, da altura do ponto, engato aqui essa alcinha na agulha para não soltar e pego o fio do rolo e fecho, fazendo o primeiro ponto da segunda carreira. Ó, dá uma alturinha aqui só para eu ajeitar de novo a peça e já cortar esse fio aqui. Antes de cortar, para ele não ficar solto aqui, ó, vou colocar um pinguinho de cola aqui. E agora eu posso cortar rente. E agora a gente vai continuar subindo aqui a parede do cestinho com ponto baixo centrado, ó. Então, da mesma forma, eu não posso deixar aqui muito apertado, ó, porque senão vai deitar o meu ponto. Eu deixo ele reto aqui, dou uma alturinha que eu consiga chegar no próximo e aí eu faço ponto centrado, ó. Aqui está o centro do ponto, saindo certinho aqui, ó. E faço, ó, alturinha e fecho. Vou continuar, então, nessa segunda carreira aqui, fazendo ela toda de ponto baixo centrado. Fiz aqui o último e vou ajeitar a peça, ó. Vou fazer o fechamento aqui novamente, ó. Primeiro ponto, primeira correntinha, passo a laçadinha aqui pra trás, entro aqui no ponto centrado, puxo o fio do rolo, alturinha do ponto, engato a alcinha aqui na agulha e fecho. Agora, nessa terceira carreira aqui, eu vou fazer 5 pontos baixos centrados, já fiz o primeiro aqui, vou fazer mais 4. Fiz aqui, então, os 5, ó, o primeiro, 2, 3, 4, 5. E aqui a gente vai começar a primeira orelhinha. Vou subir aqui 7 correntinhas e não vou deixar muito folgada, não, ó. 1, 2, 7 correntinhas. E agora a gente vai descer fazendo os pontinhos nestas correntinhas aqui. Eu vou pular essa primeira aqui, venho na segunda e vou fazer um ponto baixíssimo. Peguei o fio, vou passar aqui dentro mesmo. Ponto baixíssimo. Vou na próxima e vou fazer um ponto baixo. Entro aqui, pego o fio, dou uma alturinha e fecho. Na próxima, eu vou fazer um ponto meio alto. Laçada na minha agulha, entro nela, pego. Fiquei com 3 alcinhas e vou fechar as 3 de uma vez. No próximo, eu vou fazer um ponto alto. Então, dou a laçada também, entro nela, pego o fio do rolo, fiquei com as 3 alcinhas, mas eu fecho de 2 em 2. Então, fio do rolo, fecho 2, fio do rolo, fecho mais 2. Repita aqui, ó, um meio ponto alto, laçada, na próxima, 3 alcinhas e fecho as 3. Na próxima, eu vou fazer um ponto baixo, entro aqui, dou alturinha e fecho. E vou fazer um ponto baixíssimo nesse pontinho aqui de base, ó, só pegando uma alcinha mesmo aqui, um ponto baixíssimo. Pego aqui e fecho aqui mesmo, ó. Desta forma aqui. Vem aqui comigo que eu vou te mostrar o que tem dentro do curso Crochê de Luxo. Você já começa recebendo cupom de desconto em fio de malha premium para iniciantes, para você que está começando do zero, base circular, bandeja redonda, bandeja retangular, porta-pomadas, porta-cremes, porta-algodão e cotonetes com tampa, porta-fraldas, customização das peças, farmacinha com base e tampa em acrílico, cestão, módulo com dicas rápidas para facilitar
para a sua vida. E você leva de bônus o curso do Cesto Flor, o curso do Porta-Joias, uma aula completa de precificação com planilha, envio de encomendas, como embalar, como cobrar com link de pagamento, como emitir etiquetas e ainda um módulo de edição de fotos com identidade visual. E muito mais. Tapete, cabide e uma aula exclusiva que você só encontra aqui de como produzir os seus próprios apliques em biscuit. Tudo isso com acesso vitalício e suporte comigo durante 1 ano. Deus foi tão generoso comigo, tão bondoso, meu Deus. Aí apareceu essa abençoada aqui, da Vanessa, do nada. Aí eu olhei, eu fui de cara logo, sabe? Simpática, eu olhei os stories, olhei os destaques, tudo, fui ver o trabalho. A coisa mais linda do mundo. Eu disse, pronto, eu vou pra essa moça aqui, que ela é bem humilde, assim. E é muito, muito trabalho. Olha o trabalho dessa moça aqui, como é bonito. Agora eu continuo aqui no próximo ponto e faço um ponto baixo centrado, ó. Entrando aqui normalmente e faço um ponto baixo centrado aqui, ó. Faço mais um ponto baixo centrado no próximo, pra gente iniciar a próxima orelhinha, ó. Então, 2 pontos baixos centrados. E agora eu vou dar início à orelhinha aqui, também fazendo 7 correntinhas. 1, 7 correntinhas e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Pulo a primeira, venho na próxima e faço um ponto baixíssimo. Na próxima, um ponto baixo. Na próxima, um meio ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, um meio ponto alto. Na próxima, um ponto baixo. E bem aqui no ponto de base, uma alcinha só, um ponto baixíssimo. E prossigo aqui fazendo os pontos baixos centrados, serão também, igual a gente fez aqui no início, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz aqui os 5 pontos baixos centrados e agora a gente vai finalizar com uma carreira de pontos baixíssimos aqui. Para evitar de ter que cortar o fio mais de uma vez e arrematar mais de uma vez, antes de cortar aqui, eu vou dar 5 voltas ao redor do cestinho, assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu corto o fio, puxo essa alcinha toda aqui pra cima, ajeita o cestinho, pego a primeira correntinha aqui de cima, passo o fio aqui pra dentro e precisa voltar para este mesmo lugar aqui. Para ficar mais firme, eu pego o nozinho também e a correntinha e puxo. Regulo aqui o tamanho. O fio está saindo aqui, a gente entra bem na correntinha que a gente simulou e puxa aqui para dar início aos pontos baixíssimos aqui, ó. A alturinha para chegar no próximo e passo aqui por dentro. Primeiro ponto baixíssimo. E vou fazendo, ó, pontos baixíssimos, dando alturinha para chegar no próximo e não repuxar a peça. Vou fazer até chegar na orelhinha aqui. Chegando aqui na frente, ao invés de fazer um ponto baixíssimo só daqui até aqui, eu vou fazer 2 pontos baixíssimos a mais. Um vai ser bem aqui no meio, pra gente já tampar aqui, bem aqui no centro do ponto centrado aqui, ó. A gente faz mais um ponto aqui. E aí,
eu faço normalmente aqui entre o ponto, ó. Aqui eu faço normalmente só um ponto baixíssimo mesmo. E aqui nessa próxima orelhinha eu vou fazer um a mais também. Ó, vou fazer aqui bem no centro do ponto. E continuo aqui, ó, entre os pontos aqui. E agora eu faço normalmente entre os pontos que é debaixo das correntinhas, tá vendo? Até chegar ali no final. Fiz aqui o último, o próximo que eu iria entrar já é onde saiu o primeiro, então aqui eu puxo todo o fio pra fora. E vou simular esse último ponto baixíssimo que falta aqui. Uma agulha mais fina, pega aqui o primeiro ponto baixíssimo, passo o fio pra cá e precisa voltar pra cá mesmo. E vou passar esse fio aqui pra dentro. E aqui eu ajeito o tamanho dessa correntinha simulada. Como não vai ter mais nenhum ponto aqui, os pontinhos ficam fechadinhos, tá vendo? Esse ponto aqui, a gente fez esse ponto dentro dele. Ele acaba abrindo um pouco, tá vendo? Tampando aqui esses espacinhos. Então, nessa última carreira aqui, eu gosto de abrir um pouco os pontinhos, olha, para os pontos preencherem todos os espaços aqui, ó. Acho que fica mais bonito. Agora, eu vou arrematar este fio aqui, passando por dentro de uns pontinhos, colocando um pinguinho de cola e cortando. Ajeita as orelhinhas. Você pode deixar assim ou pode dar uma leve dobradinha assim, olha. Eu gosto de dobrar assim para dar um charminho. E para dar mais um charme, eu vou colocar esse pompom aqui, olha, no rabinho. Vejo bem o centro aqui, olha, das orelhinhas, bem aqui. Vou colocar um pinguinho de cola e posicionar e segurar até a cola secar. E este foi o resultado. Olha que fofo que fica. Ótimo para colocar aqui algum chocolate, bis. E eu espero muito que você tenha gostado desta aula. Se você gostou, não saia do vídeo sem deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal. E eu vejo você no próximo vídeo.